pela Apex, pela ANP, para fazer um primeiro diagnóstico da cadeia de valor do plástico, que faz parte de inovação, né, de materiais, inovação de materiais, né. Infelizmente, na disseminação, Felipe, do plástico, né, hoje ele é visto com maus olhos, né, por diversas razões que não são, na verdade, do plástico, nem das empresas, né. O destino final acaba levando uma imagem ruim ao plástico, que tem vantagens comparativas muito grandes com relação aos seus substitutos. Rapidamente, a Way Carbon tem 9 anos de atuação no mercado, atuando tanto no setor público como privado, mas por volta de 70% da nossa equipe é formada por mestres e doutores, uma equipe extremamente multidisciplinar. E, bom, não viemos aqui falar da Way Carbon, vamos direto ao projeto, mas eu queria começar falando de uma visão macro de sustentabilidade. Na sequência, eu vou falar a visão do investidor para chegar na visão das empresas e, então, detalhar um pouco dos primeiros resultados do projeto. Esse é um projeto que ainda está em andamento, nas suas fases iniciais, ou metade do projeto, vamos dizer assim. E esse aqui é um workshop de sensibilização. Como o Felipe mencionou, sensibilizar é bastante importante, então o intuito aqui maior é sensibilizar com relação ao tema e demonstrar para o setor de plástico, ao final disso, que muito mais do que preço, existe valor no plástico. Existem maneiras de se diferenciar usando as características e atributos socioambientais, que muitas vezes são desapercebidos. Talvez a Braskem aqui seja um dos maiores exemplos de inovação do setor, líder global, e esse talvez seja o único ponto que eu não concordo muito com o Felipe. O Brasil é inovador em vários setores e a Braskem está aqui com o plástico verde demonstrando isso, assim como tem várias outras empresas do setor de plástico que também tem como inovação um dos pilares das suas atividades. Um pequeno contexto histórico, né? O conceito de desenvolvimento sustentável, ele teve sua origem lá atrás, no crescimento econômico, aquela ideia de Adam Smith: se a gente crescer economicamente por meio da famosa mão invisível, todo mundo vai se dar bem no longo prazo. Não foi bem isso que aconteceu. Reformas tiveram que ocorrer, investimentos sociais tiveram que ocorrer, governos, depois de várias crises, fizeram esses investimentos e aí nasceu o conceito do desenvolvimento econômico, né? Um pouquinho mais recente, por volta dos anos 70, a questão ambiental se torna premente e visível, com o relatório de Brundtland, entre outros, e o termo muda, né? Então, a variável só era considerada econômica, temos a social econômica e agora a social econômica e ambiental. Do ponto de vista corporativo, também há uma evolução, né? E essa evolução, na verdade, ela não se dá bem no tempo, né? Ela se dá um tempo para algumas empresas, mas hoje poderia classificar empresas, na verdade, em todas essas faixas. Existem empresas que ainda estão em pré-conformidade, aqui foi mencionada a NR12, é um dever de casa, tem gente que ainda acha que não é um dever de casa. Indo lá para o final, são as empresas que o Felipe estava falando, que têm um propósito, que enxergam na inovação o futuro dos seus negócios, né? E com isso vai mudando os agentes também, né? Enquanto lá atrás, quando dá um problema, por exemplo, que aconteceu no Golfo do México com a British Petroleum, ou Beyond Petroleum agora, né? O nome mudou o nome, mas não muito mais do que isso. Acaba com a relação pública, assessores jurídicos. Para as empresas mais inovadoras, esses assuntos se tornam estratégicos e vão cair na mão dos CFOs, dos próprios empreendedores e dos CEOs. E é um link bastante interessante aqui, essa palavra talvez as pessoas não sejam familiares, o PEVC, a gente está falando de Private Equity, Venture Capital, que são formas ou veículos, instrumentos de investimento, né? E aqui é um link muito interessante do mundo corporativo com esses investidores que eu vou mencionar um pouco mais para frente também. Bom,
Bom, sustentabilidade é um caminho, não é um destino, mas é um caminho que a gente, aqui no Brasil principalmente, sente muita dificuldade em entender por que as empresas não o tomam, né? Ainda existe muito preconceito contra a palavra sustentabilidade. Vou abraçar a árvore, o que quer dizer isso, o que tangibiliza, né? Como que eu monetizo, né, esses atributos todos. Mas os relatórios são vários e demonstram bem claramente uma economia limpa e mais justa cresce mais rápido. No Brasil, um relatório do professor Margulis, de 2011, diz a mesma coisa, uma economia de baixo carbono, o Brasil cresce mais rápido. Então, a pergunta seria, por quê? Não queremos ganhar mais dinheiro, é isso? Então, as oportunidades são grandes no país. Tem os problemas estruturais que foram bastante mencionados aqui, mas essa estrutura que a gente tem que trabalhar, infelizmente, né? A estrutura não se move rapidamente, o agente sim, né? Os agentes, eu digo, os empreendedores, as pessoas. Se esperar a estrutura, talvez seja um pouco tarde demais. E essa aqui é uma visão bem pragmática de sustentabilidade. É um tema super discutido, debatido, mas no final do dia é isso, a gente está falando de mudanças, né, no seu sentido mais amplo, de modelos de negócio, de tecnologia e de comportamento. E o tema inovação, como eu falei, vai estar premiando tudo isso aqui. E quem faz essas mudanças são inovadores, são líderes, né? A questão do empreendedorismo não é só o empreendedorismo tradicional que está em pauta. O empreendedorismo interno hoje é muito valorizado pelas grandes empresas, são os campeões internos que levam às vezes essas oportunidades de negócio, as inovações, até a diretoria para ela poder analisar. E o que está nascendo, né, agora, que é o empreendedorismo social, né, que já nasce com o propósito de solucionar problemas socioambientais ao mesmo tempo que ganhar dinheiro. Filantropia sempre vai existir, mas ela tem seu limite, né, já se gastou muito dinheiro sem se resolver nada. Então, essa abordagem no empreendedorismo social tem crescido e há uma tendência dela continuar crescendo muito fortemente. E a questão da urgência é uma questão de entendimento dos problemas, né? No que tange a mudança climática, só para dar um exemplo, de uma maneira bem simples, o que a gente está falando é que a gente emite 50 bilhões de toneladas de gás de efeito de CO2 equivalente. Em 2050, daqui a 35 anos, a gente vai ter que emitir isso globalmente 10. Uma redução de 80% nesse indicador, né? Em 35 anos, 80%. Esse é o desafio. Não é pequeno, nós estamos falando de uma economia crescente global, né? Espera que saia do ciclo negativo, uma população crescente em um curto espaço de tempo. Quando a gente fala de mudanças, perdão, a gente fala também de barreiras, né? E ao mesmo tempo que a gente olha barreiras, a gente olha as oportunidades de mudança, né? Quando a gente observa qualquer trabalho, a gente tenta classificar essas barreiras dentro desses 4 quadrantes aqui. Nada mais é que uma matriz 2x2, onde você tem fatores subjetivos individuais e coletivos, fatores objetivos individuais e coletivos, né? Aqui na discussão do Felipe, a gente poderia dar o exemplo que, sem dúvida, o fator objetivo coletivo, que são as políticas, a falta de interlocução entre os ministérios mencionados pelo senhor ali atrás, é um dos grandes entraves para a inovação no país e para a sustentabilidade em geral e para vários outros temas, né? Infelizmente, a estrutura não ajuda de forma geral. Os fatores objetivos individuais é a capacidade de cada empresa, de cada indivíduo de gerir, de inovar, de organizar a sua empresa, de usar as técnicas que já foram mencionadas. E os subjetivos são tão ou mais importantes, na verdade, né? Os subjetivos é como eu entendo o mundo e como eu encaro o meu papel nesse mundo, né? Se eu entender que eu não tenho nada a ver com essa redução que eu acabei de falar de 80% de gás de efeito estufa, eu não vou fazer nada a respeito.
Então aí nós estamos falando de valores éticos, morais. Do ponto de vista coletivo, a mesma coisa, né? Quais as normas aí, pode ser coletiva da sociedade, da minha cidade, ou da minha empresa, do meu sindicato, que ajudam ou não, né? Na identificação de oportunidades de mudança ou ultrapassagem das barreiras. Aqui só um exemplo, bem rapidamente. Acho que todo mundo lembra o desastre antes da BP, do Alasca, da Exxon Valdez, lá atrás, né? Chocou o mundo porque foi numa área pristina, um monte de óleo numa área branca. Bom, isso trouxe enormes prejuízos não só para a Exxon, mas para os investidores, que na sua grande maioria são investidores institucionais, ou seja, fundos de pensão, seguradoras e afins. E eles, além da perda de valor de mercado, perderam dinheiro com multa, limpeza e etc. Resumindo, uma das maiores gestoras na época, a Trillium Asset Management, entendeu, né, a sua CEO, Joe Bavar, entendeu que aquilo era um problema, a questão ambiental era um problema muito maior do que eles entendiam e que eles estavam expostos. E como eles representam investidores individuais interessados na sua aposentadoria daqui a 30, 20 anos, eles têm que pensar na questão de sustentabilidade, porque eles têm que entregar um planeta habitável daqui 20, 30, 40 anos. Enfim, de forma que ela fomentou dentro da empresa uma série de iniciativas que geraram uma série de impactos, hoje reconhecidamente globais, é por isso que eu trouxe. Para quem, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, o Global Report Initiative nasceu dessa coalizão, né? Ela criou uma coalização de investidores, chamada Ceres. Essa coalização foi a precursora do GRI. Um outro ponto interessante é que ela forçou a SEC, que é a nossa CVM, a obrigar toda e qualquer empresa que queira abrir capital nos Estados Unidos a reportar os riscos de mudanças climáticas. Então aí é um pouco do papel que eu queria demonstrar do indivíduo forçando uma empresa, se unindo em grupos via associações ou sindicatos e realmente mudando a estrutura, né? Exemplos existem, e aqui eu concordo de novo com o Felipe, a questão de sustentabilidade sem colaboração é impossível tratar, né? Nenhuma empresa vai ser sustentável se o mundo não for, né? E é exatamente isso que esse slide mostra, né? Isso aqui é uma pesquisa que se faz anualmente das Nações Unidas. A Unilever é tida como, entre especialistas, como a líder em sustentabilidade global. Mas, segundo o seu próprio CEO, Paul Polman, não adianta eles serem sustentáveis se o mundo não for, né? Então, além de líderes, seguidores são tão importantes quanto. A Braskem aqui pode ser vista como líder, sem dúvida nenhuma, tanto do ponto de vista de inovação tecnológica, quanto do ponto de vista de atrair seguidores nas várias iniciativas. Acho que a última que ele vai apresentar, estou curioso para conhecer a iniciativa que o André vai apresentar. Se não houver seguidores, realmente a Braskem vai ficar sozinha num país que não vai alcançar seus resultados. E do investidor, né? Esse aqui é um gráfico que geralmente eu apresento para uma plateia bastante distinta, geralmente mercado financeiro. Então eu vou focar só em 2 pontos, tá? A gente está falando de investimento responsável. Quem são os investidores responsáveis? Hoje eles representam 20% de todos os ativos sob gestão no globo. Um número bastante considerável, né? Falando de 21% de 62 trilhões é bastante dinheiro. Dentre as diversas estratégias, existem critérios exclusivos e os inclusivos. Talvez vocês não saibam, ou muita gente fora do plástico com certeza não sabe, mas o setor de plástico está um critério positivo. Por quê? Como eu falei anteriormente, comparado aos diversos outros produtos, o plástico tem desempenho nos diversos indicadores melhor. O que acontece é que a destinação final
acaba com a imagem e reputação e tudo mais do setor. E isso é uma das coisas que a gente pretende, no segundo momento, trabalhar. Esse é, como falei, um primeiro passo do NP, junto à Apex, trabalhar setorialmente. Não há nada que se possa fazer individualmente. Nenhuma empresa, por maior que seja, pode tratar esse tema, né? E a outra questão que eu queria trazer é a questão do engajamento, ativismo societário. Já foi mencionada a questão da Trillium Asset Management, que é quando os investidores começam, principalmente os minoritários, a tentarem exercer um pouco de pressão nas empresas e pedir mudanças, né? E acho que o caso mais emblemático é o CDP. O CDP é o Carbon Disclosure Project, que pede globalmente a mais de 4.500 empresas, tem mais de 700 signatários, representando aí 85 trilhões de dólares, e que essas empresas reportem sobre os riscos e oportunidades relacionados à mudança climática de forma sistemática e anual. É feita uma pontuação, tanto em termos de disclosure e em termos de desempenho. Eles têm outras iniciativas em cidades, em floresta, em água, mas o que eu queria trazer é por que eles fazem isso. Essa linha azul aqui representa as empresas líderes respondentes do CDP em termos de desempenho. A linha verde são a Global 500, as 500 maiores empresas do mundo, né? E aqui no final de um período entre 2010 e 2012, você vê que tem, no período da crise todo mundo cai, não tem como, né? Mas é um distanciamento, um descolamento bastante grande. E não é só na questão de mudança climática. Primeiro que a mudança climática ela é totalmente transversal, né? A gente está falando de energia, a gente está falando de água, energia elétrica e térmica, está falando de água, de resíduos, de uso da terra, na verdade engloba quase todos os aspectos ambientais. Mas diversos outros estudos demonstram exatamente a mesma coisa. As empresas que têm um desempenho socioambiental melhor têm um desempenho econômico melhor. E é por isso que investidores são cada vez mais interessados nesse tipo de análise. E é uma das razões que também as empresas deveriam estar, vão ter acesso a capital mais fácil, capital mais barato. A própria resolução do Bacen, que saiu no passado, entra em vigor esse ano, forçando as instituições financeiras a fazerem esse tipo de análise, vai ao longo do tempo diferenciar as empresas e ao fazerem isso, elas vão poder eventualmente conseguir melhores taxas de financiamento, por exemplo. Mas eu não quero me alongar muito aqui. Na cadeia de valor, a John Elkton, acho que é a pessoa mais famosa de sustentabilidade, já há mais de 30 anos falando sobre o tema, e realmente um agenda setter, né? Ele define agendas, né? E falando aqui que o futuro da cadeia de valor depende de inovação e que a própria estrutura das empresas vão mudar com esses novos modelos de negócio. Potencialmente novas empresas serão criadas, novos modelos de negócio, a gente vai mostrar mais para frente. E empresas que ficarem paradas no tempo possivelmente vão simplesmente desaparecer. E a mudança, como eu falei, é muito rápida, né? Nós estamos num estágio onde a inovação está numa curva exponencial. A disseminação é sempre um problema, mas uma hora que ela atinge um certo ponto, ela se torna muito acelerada. Está aí celulares para a gente olhar, próprio uso de energia renovável ao redor do mundo, eólica, solar, enfim. Acho que quase todo mundo aqui deve conhecer a análise de ciclo de vida, né? E um pouco dos seus benefícios. Na cartilha do Simplast também já tem mencionando isso, então vou passar rapidamente, mas basicamente é olhar todos os impactos ambientais, desde a matéria-prima até o destino final, e compará-los com substitutos. E é assim que é possível dizer que em vários produtos o plástico é melhor que seus substitutos. Agora, isso está sendo comunicado, essa proposta de valor está sendo comunicada para o mercado, as empresas têm conseguido monetizar isso ou elas estão vendendo preço e não valor, né?
Uma maneira mais inteligente e interessante de ver a questão de análise de ciclo de vida. Bom, primeiro, bom, eu já mencionei aqui alguns, né? Mas quando se olha para os benefícios para a sustentabilidade, além dos que eu já mencionei, substitutos, impactos diversos no meio ambiente, um item cada vez mais importante é a segurança alimentar, né? Diversos produtos não só aumentam a vida útil dos insumos que vão para a agricultura, como aumentam a vida útil dos produtos que saem para o supermercado, como melhoram também o desempenho da própria produtividade na agricultura. Alguns produtos nós identificamos durante as entrevistas, ao permitirem que vagarosamente os insumos sejam liberados de acordo com a necessidade de cada planta e não simplesmente jogados e desperdiçados. Esses são só alguns exemplos, eu tenho certeza que vocês do setor conhecem vários outros que melhoram o seu próprio argumento de venda, né? Só que mais interessante que uma análise de ciclo de vida, que é uma ferramenta bastante interessante, mas ela é custosa. Ela é custosa porque ela é morosa. São planilhas enormes que tem que ser feitas, né? Se você imaginar todo o processo, os limites, onde você vai pegar, levantar todos esses dados, compilar esses indicadores, depois eventualmente criar um indicador único, ponderado e ter que explicar tudo isso para uma plateia que não necessariamente vai entender, tecnicamente vai ser capaz de entender o que está falando. Uma outra maneira mais interessante de ver isso é pensar na função, né? Será que o meu produto pode ser entregue de uma maneira mais inteligente? Que o Felipe está falando, que eu fico até curioso, como que eu entrego Coca-Cola gelada para milhões de pessoas, né? Mais ou menos isso, né, Felipe? Já existem os canais de distribuição, estão pensando em outros canais, talvez, né? Pela torneira, talvez seja mais... Mas ao pensar no design, eu não preciso fazer essa análise toda do ponto de vista, pelo menos não de detalhamento. Eu vou entender cada problema em cada estágio e vou evitar. Esse produto químico já é previsto na Europa que ele não seja mais usado daqui a alguns anos. Por que eu estou pondo ele no meu novo produto? Se há uma tendência do REACH se expandir cada vez mais, né? E aí quando a gente fala em design, muito mais que o design do produto, e aí é a questão do design de uma economia inteira, e entre o conceito de economia circular, né? Em todo momento existem oportunidades de negócio a serem criados que tragam, seja pós-industrial, pós-consumo, em algum momento que isso volte para a economia. A pior coisa que pode acontecer é que isso vá para um aterro sanitário, e o pior é que no Brasil ainda isso não vai para o aterro sanitário, isso vai para um lixão a céu aberto. E aí depois vem a mídia ruim dizendo, coitado das tartarugas, dos golfinhos, etc. Realmente, coitado deles, mas não é culpa deles, exatamente. Estudos da Ellen MacArthur Foundation apontam, no Reino Unido, apontam que na comunidade europeia a economia circular geraria algo em torno de 630 milhões de euros por ano, nos Estados Unidos 1 trilhão. Aliás, no globo, né? No globo 1 trilhão por ano. Então, oportunidades de negócios gigantescas que a gente já está vendo nesse processo que a gente está trabalhando com o INP. A gente entrevistou por volta de 30 empresas. Muitas delas já estão nesses estágios, em diversos estágios aqui, e criando produtos de valor de maior valor agregado do que a própria matéria-prima que elas pegaram. Muito maior valor agregado, substituindo ferro, substituindo madeira, substituindo uma série de outras coisas e criando o valor de algo que simplesmente seria jogado literalmente no lixo, né? Então esse talvez seja o conceito mais importante aqui que em termos de sensibilização que eu gostaria de trazer, a questão do design do ponto de vista interno, mas a questão do design também como associação, como grupo de empresas tem que ser pensado.